Olá, meus irmãos, bom dia, tudo na paz, tudo na graça de Deus. Oh, glórias! Louvado seja o nome do nosso Criador. Meus queridos irmãos, antes de começarmos mais um vídeo para a honra e glória do nosso Criador, eu gostaria de pedir para você, antes de você ver este vídeo, você continuasse a se inscrever no nosso canal, você clique no sininho, não é, de notificação. Você deixa o seu like, que é muito importante, comente sempre no final do vídeo e compartilhe com outras pessoas, tá bom, meus queridos? Você sempre compartilhe com outras pessoas, você comente no final do vídeo, você deixa o seu like, clique no sininho de notificação e também continue se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Eu quero falar aqui hoje, irmãos queridos, sobre uma coisa muito interessante. Eu vou explicar nesse vídeo. Eu não sou professor, não é, de língua portuguesa, mas eu gosto de estudar, mas eu não tenho formação nisso. Graças a Deus, o que nós sabemos, porque a língua portuguesa, além de ser uma língua muito bonita, muito linda, né? No vocábulo da língua portuguesa existe mais de 300 mil palavras, né? Só para você ter uma ideia, quando a gente compara com o hebraico só tem entre 7.000 e 8.000 palavras, mas no nosso lindo português existe mais de 300 mil palavras. Então, quando o Hugo Saint-Cher, ele dividiu a Bíblia em capítulos e versículos, foi para dificultar. A impressão que dá é que foi para dificultar o entendimento das pessoas e vou te falar uma coisa, ele conseguiu isso, porque o que tem de pessoas que têm dificuldade de entender a Bíblia não é pouco, não. Então, meus queridos, eu gostaria de falar hoje sobre uma coisa interessante na língua portuguesa, que muita gente tem dificuldade de entender a Bíblia por causa de pequenos detalhes do vernáculo da língua portuguesa. Porque se tem um povo que não gosta de respeitar as colocações, eu vou pegar e vou generalizar aqui no sentido da pronúncia, o povo que mais gosta de assassinar, as pessoas que mais gostam que assassinam, ou as pessoas que mais assassinam a língua portuguesa, por incrível que pareça, são os chamados evangélicos. Agora, por quê? Por que eu falo isso? Porque quando leem a Bíblia, eles não respeitam o vernáculo da língua portuguesa. Os pregadores que estão aí no sistema, os líderes religiosos, os crentes, né, de uma maneira em geral, às vezes os crentes, eles são vítimas do sistema religioso. Então, você observa que o crente, ele tem mais o hábito de repetir o que ouve do que filtrar aquilo que ouve. É a diferença entre a igreja de Bereia, os crentes de Bereia e os crentes de Tessalônica. Hoje eu quero me basear, nos meus estudos aqui, eu quero me basear em Mateus 23 e Mateus 24. Você pode ver Lucas 21 e também o capítulo 13 de Marcos. Eu quero falar hoje, meus queridos, sobre pronomes demonstrativos. Você sabe o que é pronomes demonstrativos na nossa língua portuguesa? O que são pronomes demonstrativos? Por isso que eu vou me basear nesses livros e nesses capítulos que eu falei. Quando você aprende sobre o que é pronomes demonstrativo dentro do vernáculo da língua portuguesa, você começa a entender qual o valor dos verbos,
usado pelo próprio Jesus quando ele falou a respeito dos sinais e também da sua própria manifestação, que aconteceria logo à frente do tempo em que ele estava pronunciando as palavras sobre a vinda súbita do seu reino. Então, o que é um pronome demonstrativo na nossa língua portuguesa? Pronome demonstrativo são aquilo que indica a posição de algum ser em relação às pessoas naquele discurso ou dentro de um discurso, situando a pessoa no tempo ou no espaço em que está falando. Isso são pronomes demonstrativos. E eu quero dar o exemplo. Então, os pronomes demonstrativos, dentro do vernáculo da língua portuguesa, existe a primeira pessoa dos pronomes demonstrativos. O que é ou o que são a primeira pessoa dentro dos pronomes demonstrativos? Por exemplo, quando você pega a palavra este, quando você pega o verbo este, esta, estes, estas ou isto. Na primeira pessoa do pronome demonstrativo, você pode ter 5 exemplos. Na segunda pessoa de um pronome demonstrativo, você pode ver o verbo esse, segunda pessoa do pronome demonstrativo. Esse, essa, esses, essas ou isso. É a segunda pessoa dos pronomes demonstrativos. E na terceira pessoa dos pronomes demonstrativos, o que é? Aquele, aquela, aqueles ou aquelas e também aquilo. Então, dependendo do contexto, vale esta observação aqui, que dependendo do contexto, você pode também desempenhar o papel de pronome demonstrativo. O verbo mesmo, o verbo próprio, o verbo semelhante, o verbo tal e as ou os ou as, dependendo do equivalente do aquele ou daquela. Entendeu? Quando equivalendo o verbo aquele ou aquela, aqueles ou aquelas, ou também aquilo. Isso vale uma observação. Então, meus queridos, por isso que eu estou falando que as pessoas que mais assassinam a língua portuguesa são os chamados crentes evangélicos. Mas por que isso? Porque essas pessoas, eles leem a Bíblia ou estudam. Na verdade, não estuda, porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem a obrigação de respeitar o vernáculo da nossa língua portuguesa, porque senão a gente nunca vai entender o que é a palavra de Deus. Então, eles assassinam porque quando leem a Bíblia, eles não respeitam o vernáculo da língua portuguesa. Agora, é bom a gente observar onde que os pronomes demonstrativos ele é indicado. Ele é indicado, a localização, não é, dos pronomes demonstrativos, ele é indicado, a indicação dele é justamente na indicação de localização no espaço e também como se utiliza, que eu vou dar o exemplo. Por exemplo, os demonstrativos de primeira pessoa, como eu já citei, este, esta e isto, eles servem para quê? Para indicar que o ser está relativamente próximo à pessoa que fala.
Vou repetir para você. Os demonstrativos de primeira pessoa, exemplo, este, esta ou isto, ele serve para indicar que o ser ele está relativamente próximo à pessoa que fala. Por exemplo, se eu pegar aqui e falar assim, este livro, entre parênteses, que trago nas mãos, é um romance. Eu usei o pronome, o verbo, o pronome demonstrativo, eu usei este livro. Este é um pronome demonstrativo que fala sobre o quê? Na primeira pessoa. Eu quero dizer, então, que eu que estou falando, e acerca do que eu estou falando, eu estou trazendo o livro relativamente para perto de mim. Porque eu falei, este livro ou este livro que eu trago nas mãos é um romance. Ou eu posso usar um outro exemplo, o verbo isto, que também é na primeira pessoa, eu posso falar, isto que está aqui comigo é um presente para você. O que eu fiz então? Eu usei um demonstrativo de primeira pessoa para indicar que eu estou próximo à pessoa que fala, ou aquele objeto está próximo à pessoa que fala. Então, nós observamos que os pronomes, os demonstrativos da segunda pessoa, que é esse, essa ou isso, ele serve para quê? Serve para indicar que o ser que está relativamente falando ou está próximo ao quê? Está próximo à pessoa com quem se fala. Os demonstrativos da segunda pessoa, não da primeira. Da primeira eu já dei o exemplo. Da segunda pessoa, que é esse, aquela, esse, essa ou isso. Serve para indicar que o ser que está relativamente próximo à pessoa com quem se fala. Por exemplo, esse livro que está com você é um romance. Esse. Primeiro eu falei este na primeira pessoa, é este ou isto. Na segunda pessoa é esse ou isso, não isto. Isto é a pronúncia do verbo na primeira pessoa do pronome demonstrativo. Agora, isso, I-S-S-O, é a segunda pessoa. Por exemplo, isso que está comigo é um presente para você. Isso que está comigo é um presente. Então, meus queridos, o que acontece? Quando nós partimos para a terceira pessoa do pronome demonstrativo, na terceira pessoa, quando a gente usa o verbo aquele, aquela ou aquilo. Então, serve para quê? Os demonstrativos da terceira pessoa. Ele serve para indicar que o ser está relativamente próximo da pessoa de quem se fala, ou ainda distante dos interlocutores. Por exemplo, se eu pegar aquele livro que está com o professor, é um romance. Eu disse aquele livro que está com o professor. Isso aqui serve para indicar que o ser está relativamente próximo da pessoa de quem se fala. Quem é o ser aqui? É o livro. Porque eu falei aquele livro. Eu me referi ao livro. Então, o ser é o livro que está com o professor um romance. Eu posso falar também aquele, ou posso usar da terceira pessoa, aquilo. Aquilo que está com o diretor é um presente. Então, eu estou falando que
O ser é para me localizar o ser de que eu estou falando, está relativamente próximo da pessoa de quem, e não com quem. É a pessoa de quem se fala. Ou ainda está distante de quê? Dos interlocutores. Agora, meu querido, você observe bem, agora vamos partir para a palavra, para você. Eu já dei vários exemplos aqui, e eu quero partir para a palavra. Então, o que acontece? Quando a gente parte para a indicação de localização no tempo, então utiliza-se o quê? Primeiro, os demonstrativos de primeira pessoa, este, esta e isto, ele serve para indicar o quê? Para indicar tempo presente ou bastante próximo do momento em que se fala. Se eu pegar o exemplo aqui, eu pretendo entrar na faculdade ainda este, percebe? Este ano. Eu pretendo entrar na faculdade ainda este ano. Eu usei o quê? Eu usei o verbo este na indicação de localização no tempo. Você entendeu? Então, agora sim, vamos examinar Mateus 24:14. Olha onde que está este verbo, este, que ele serve para indicar a localização de tempo. Preste bem atenção, Mateus 24, versículo 14. Olha o que está escrito aqui. É um exemplo que eu estou dando. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. E este, o que Jesus estava usando? Para que Jesus estava usando o verbo este ali, este pronome demonstrativo? Ele está usando a primeira pessoa aqui, nesse pronome demonstrativo, para indicar o quê? Este aqui estava indicando tempo presente ou um tempo próximo do momento em que se fala. Quando ele falou, e este evangelho do reino, ele estava falando que aquele evangelho que ele estava pregando, porque é um pronome demonstrativo, e estar aqui, este está na primeira pessoa desse pronome demonstrativo, ele estava falando que aquele evangelho que ele estava ali vivendo no seu tempo presente da época dele, porque é a primeira pessoa do pronome demonstrativo, o verbo este e este. Então ele estava falando que o evangelho que ele pregava, ou que os discípulos estavam pregando, era o evangelho do reino. Em outras palavras, era o evangelho do momento. Então, aqui, este servia ou serve para indicar um tempo presente ou um tempo que está bastante próximo do momento em que se fala. Isso são pronomes demonstrativos. Agora você observa em Mateus 24:34. Olha só o que diz aqui. Mateus 24:34. Pronunciadas, melhor, pelo próprio Cristo, Filho de Deus. Mateus 24:34. Olha o outro exemplo que eu estou dando aqui. Eu não sou professor de português não, tá, meus queridos? Eu sou apenas um curioso, tá bom? Eu sou apenas pessoas que, graças a Deus, tive meus estudos, não é? Passei pelos meus estudos e a gente respeita, tá bom? O vernáculo. Mateus 24:34, olha o que diz aqui. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam.
Outro exemplo que eu estou dando aqui, a palavra, o verbo esta, esse demonstrativo de primeira pessoa, quando ele foi usado por Jesus, Jesus usou este verbo aqui, este, para indicar um tempo presente que estava próximo, ou era um tempo presente, o momento que ele vivia, ou um tempo que estava logo ali na frente da pronúncia, do tempo da pronúncia. Então, isso aqui serve, estes verbos, que são demonstrativos na primeira pessoa, eles servem para quê? Para indicar a localização de tempo. Você entendeu, meu querido? Então, esses verbos demonstrativos de primeira pessoa, eles servem para indicar um tempo presente ou um tempo bastante próximo do momento em que se está falando. Então, quando Jesus usa aqui, em verdade vos digo que não passará esta, ele estava falando da geração do momento, da geração em que ele estava vivendo. Quando a gente estuda a Bíblia respeitando esse pronome chamado demonstrativo, ou o vernáculo da língua portuguesa, então as pessoas começam a entender o que significa as revelações da palavra de Deus e a gente consegue localizar ela dentro do seu tempo e não futurizando, assassinando o vernáculo da língua portuguesa do jeito que faz o sistema religioso. Então, quando a gente observa Mateus 23 e 36, observa o que diz aqui. Mateus 26 e 36. Minha Bíblia está aqui, meus queridos. Ó. Mateus 23 e 36. Vamos ver aqui, outro exemplo. Isso aqui pronúncia de Jesus, tá? Por isso que eu escolhi textos e contextos que falam sobre a vinda súbita do reino de Deus e não o arrebatamento físico do jeito que a Bíblia proíbe. Se você olhar Lucas capítulo 17, o verso, vamos colocar o 20 em diante, a Bíblia proíbe a gente mencionar um arrebatamento físico, porque o arrebatamento físico é uma doutrina mentirosa, não existe arrebatamento físico na Bíblia. Não existe volta física de Jesus. O que existe é o arrebatamento espiritual. Arrebatamento que quer dizer tirado à força. Mas tirado à força é você ser tirado de um estado e colocado em outro. Quando você respeita os pronomes demonstrativos, você entende que você foi tirado de um tempo e colocado em outro. Você foi tirado de uma situação e colocada em outra. Você foi tirado de um sistema e colocado em outro. Isso é arrebatamento. Se eu ou qualquer uma outra pessoa, às vezes nós temos o poder aquisitivo limitado. Aí, de repente, você fica rico, milionário, uma suposição, um exemplo, de uma hora para outra. Então, você foi arrebatado de uma posição, de uma situação e colocado em outra. Captou? Então, vamos observar Mateus 23 e 36. Olha o que diz aqui. Jesus falando, em verdade, eu vos. O verbo vos, eu canso de repetir nos meus vídeos, porque o vos é a segunda pessoa, no plural. Quando você fala vos, você está se referindo a uma plateia. Quer dizer, tem ali um interlocutor, um locutor, que é o dono da fala, nesse caso foi Jesus. Em verdade, eu. O locutor é ele, Cristo. Eu vos, quer dizer, eu estou falando para vocês. A segunda pessoa, que é o vos, do plural, é porque tem um locutor, um emitente, e tem uma plateia ouvindo. Isso é segunda pessoa do plural, vos. Em verdade, eu vos digo que
todas estas coisas hão de acontecer sobre esta geração. O que Cristo estava falando ali? Esta geração. Ele estava indicando o tempo presente. O pronome demonstrativo aqui, que ele usou o verbo esta geração, está indicando o tempo presente. Isso é você respeitar a linguagem do texto juntamente com o seu vernáculo. Você entendeu, meu querido? Então, quando você observa e respeita isso, você tem um entendimento melhor da palavra de Deus. E o que mais me aborrece no sistema evangélico é esses pregadores de Araques, é esses falsos ensinadores pregando do arrebatamento físico. O coisa que a Bíblia proíbe, e não existe arrebatamento físico na Bíblia. Não existe, meus queridos. Isso foi o próprio Jesus que disse. Ele falou, Lucas 17, 20 e 21, que o arrebatamento não seria físico, ou a vida do reino dele não seria físico, porque o reino dele não se manifestaria de forma visível, porque o reino dele está dentro de cada um de nós. Mas ele não usou o verbo nós ali, ele usou o verbo vós, porque ele estava falando com os judeus. Mas como nós somos o novo Israel em Cristo e nós fazemos parte dessa graça maravilhosa, eu me incluo no texto e chamo o vós para nós. Por quê? Porque quem está em Cristo, ele é nova criatura. Ele não vai ser o verbo é um tempo presente e não um verbo futuro. É por isso que todas as profecias bíblicas relacionadas à manifestação do reino já está no passado. Não existe uma profecia bíblica relacionada à vinda do reino de Deus apontando para o futuro. Por isso que nós, os preteristas, defendemos essa linha doutrinária, porque todas as profecias bíblicas, quando você estuda a Bíblia respeitando o vernáculo da língua portuguesa, você vai entender que tudo está no passado e não num futuro incerto. Nós chamamos o quê? Nós chamamos então isso daquilo que nós falamos sempre, um pretérito perfeito, que é aquilo que começou no seu tempo e já terminou. Agora, pretérito imperfeito é que o sistema religioso prega. Quer dizer, para eles, Cristo começou um trabalho e ainda não terminou. E sendo que o próprio Cristo disse que ele terminou. Quando ele disse na cruz, tetelestai, está cumprido, ele está falando, pronto, o que eu vim fazer já era, acabou, está consumado. Está consumada, tetelestai, está feito, acabou. Mas o sistema religioso, eles fazem o quê? Eles é que colocam a obra de Cristo como uma obra imperfeita. Por isso que eles pregam um pretérito imperfeito. Outro exemplo, meu querido, que eu quero dar para você aqui na palavra de Deus. Então, os verbos demonstrativos de segunda pessoa, que é esse, essa e isso, serve para quê? Serve para indicar o tempo passado relativamente próximo ao momento em que se fala. Abra sua Bíblia aí em Mateus 24:10. Preste bem atenção o que está escrito em Mateus 24:10. Olha o verbo aqui. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Presta atenção no verbo nesse tempo. O que quer dizer o verbo nesse? É um pronome demonstrativo, tá? Mas o que esse verbo nesse ele indica? Esse verbo
ele serve para indicar tempo passado relativamente próximo ao momento em que se está falando. Então, nesse é um pronome demonstrativo, que está indicando um tempo presente ou um tempo que está bastante próximo ao momento em que se fala. Então, quando você observa, nesse tempo, Jesus está falando assim, o tempo que eu estou me referindo está ali, logo vai acontecer, está aí às portas. Quando ele fala nesse tempo, porque nesse é um verbo demonstrativo, um pronome demonstrativo que está indicando isso. Um tempo que está próximo, está relativamente próximo ao momento em que está falando. Por isso que é um verbo ou um pronome demonstrativo. Então, meus queridos, se você observar, eu vou dar um exemplo aqui para você entender o nesse, não tempo, nesse. A frase toda ele fala nesse tempo. Mas o verbo nesse, que é um pronome demonstrativo, está indicando um tempo passado relativamente próximo ao momento em que se fala. Nesse tempo. Então, eu posso pegar para você e citar uma frase, por exemplo, eu posso falar assim: ah, meus queridos, eu pretendo entrar na faculdade ainda este ano. Mas eu posso, nesse tempo, nesse verbo aqui, eu posso usar outra coisa. Eu posso falar assim: no ano passado eu fui à Bahia. Nesse ano pulei carnaval. No ano passado eu fui à Bahia e nesse ano, não é neste, não, é nesse ano. O que eu estou usando aqui? Esse pronome, por que esse pronome, eu usei ele, esse pronome demonstrativo, neste lugar? Nesse ano eu pulei carnaval, para indicar tempo passado relativamente próximo ao momento em que eu falei. Eu poderia falar, rapaz, o mês passado eu pulei carnaval, a semana passada. Então eu falei, nesse ano eu estou trazendo o passado para bem próximo de mim. Não estou usando o passado para indicar um tempo muito, muito distante de mim. Eu falei assim, nesse ano eu pulei carnaval. Então, vamos observar aqui, Mateus. Quando você estuda Mateus no capítulo 23, Mateus capítulo 24 também, Marcos 13, Lucas 21, respeitando, irmãos, isto aqui, você começa a entender as profecias da palavra de Deus. Então, agora eu vou usar o pronome demonstrativo na terceira pessoa. Eu falei na primeira, na segunda, agora na terceira. Então, os pronomes demonstrativos de terceira pessoa, que fala aquele, aquela ou aquilo, ele serve para indicar um tempo passado ou um remoto ou um tempo bastante vago. Isso é a terceira pessoa, mas sempre ele indica um tempo passado, nunca um futuro, mas sempre aquele, aquela ou aquilo. Pronome demonstrativo sempre no passado. Então, toda vez que você vê, meu querido, na Bíblia, esses pronomes demonstrativos, este, esta, isto, esse, isso, aquele, aquilo. Toda vez que você vê esses pronomes demonstrativos, você tem que respeitar que eles estão sempre nessa condição. Eles estão indicando o tempo, eles estão indicando um locutor
próximo, bem próximo ao tempo que está se referindo. O locutor está se referindo a alguma coisa que passou, mas que está próximo, que não aconteceu há muito tempo antes. Então, quando a gente observa isso, meus queridos, a gente começa a entender, então, a palavra de Deus. Então, eu fiz questão de fazer isso aqui, porque tem pessoas que ainda não estão familiarizados com a nossa língua portuguesa. Então, as pessoas leem a Bíblia, colocam tudo num pacote só, e para eles está beleza. Mas eu dei esses exemplos, mas eu vou te pedir uma coisa. Estude o capítulo 23, o capítulo 24 de Mateus, estude Marcos capítulo 13, estude Lucas capítulo 21, respeitando tudo isso aqui. Então você vai aprender que os pronomes demonstrativos são aqueles que indicam a posição de algum ser em relação à pessoa que está no discurso. Aí, esses pronomes demonstrativos, eles situam a pessoa no tempo ou no seu espaço. Então, quando Jesus falou, na verdade, eu vos digo, que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Então, do jeito que está em Mateus 24, 34, Jesus falou, em verdade, em verdade, judeus, eu digo para vocês, que não vai passar esta. Quando ele diz esta geração, ele estava falando que o tempo estava relativamente próximo ao momento em que ele falava. Não era um tempo distante, meu querido, porque foi usado pronomes demonstrativos. Meu querido, muito obrigado pelo seu tempo e eu espero que tenha esclarecido alguma coisa a você. Mas eu peço para você fazer uma coisa. Não acredite só no que Alberto está falando, não. Vai e busque informações. Pesquise para você ver se o Alberto ele está falando a verdade ou se ele está inventando. Se eu estiver mentindo, então toda a nossa literatura da língua portuguesa que é mentirosa. Porque eu estou pronunciando aquilo que eu aprendi no colégio, aquilo que eu aprendi com meus professores. Tá bom, meus queridos? Fique na paz, fique na graça. Até o próximo vídeo. Amém.